O texto é Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Está projetado na tela também. Tá ok? Estão Estou me vendo. ouvindo? Opa, beleza. Bom, dona Nilza, que coisa boa. Estou vendo. Que joia. Mateus 15, 21 a 28. A palavra do Senhor diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Até aí a palavra do Senhor. Confere se o seu microfone aí está fechadinho aí, por favor. Tá ok? Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse momento. Deus, lemos a tua palavra e suplicamos em nome de Jesus a iluminação do teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor esteja abrindo o nosso coração para que possamos receber a tua palavra e aí, Senhor, que o Senhor venha produzir em nós as mudanças necessárias na nossa vida. Fale conosco, nós precisamos ouvir a tua voz e cremos que a tua palavra ela é suficiente para nos alimentar, para nos edificar, para transformar a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é muito prazeroso aquela sensação que nós temos de conseguir resolver alguns problemas da nossa vida. Por exemplo, quando você está com fome e aí você vai lá na cozinha e pega um resto de alguma coisa aqui ou esquenta alguma coisa ali e faz uma comida e resolve aquele problema ali momentâneo. Ou quem sabe a roupa quando rasga e a mãe pega lá uma agulha e consegue remendar e consertar aquela situação ali, isso dá uma satisfação muito gostosa para nós. Por que isso acontece? Porque Deus nos deu talentos e nos abençoou com habilidades. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas existem alguns momentos da nossa vida que nós enfrentamos alguns problemas que, humanamente falando, não tem solução. Às vezes nós enfrentamos alguns problemas na nossa vida que, humanamente falando, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: isso aqui não tem solução, não sabemos o que fazer. Se você já tem mais de 20 anos, sabe muito bem de que aquela ideia dos super-heróis é só no mundo imaginário. Eu sou fã do Capitão América, mas eu sei que ele não existe. O Superman não existe. O Flash não existe. E o que fazer, então, quando nós estamos diante de situações assim? O que nós devemos fazer? Alguns dizem o seguinte: agora é só Deus. O Moacir não gosta dessa ideia. Será que é só agora, que só Deus pode resolver esse problema agora? A Bíblia apresenta para nós várias pessoas que experimentaram situações em que eles reconheceram que o problema que eles estavam enfrentando não tinha solução, humanamente falando. Eu gosto muito de uma passagem onde o rei Ezequias recebe uma carta e uma situação muito complicada. Ele lê aquela carta, então ele toma a decisão, sobe, vai para o templo e lá ele abre a carta como se falando assim para Deus: Deus, olha isso aqui, Deus. E ele ora ao Senhor. É um problema sem solução, mas ele leva isso, coloca isso diante do Senhor e diz assim: ó Deus, olha isso aqui, olha o que está acontecendo. Ou um outro momento, quando os apóstolos estavam pregando o Evangelho, anunciando a mensagem do Senhor, e eles então foram proibidos de falar o nome de Jesus Cristo, de anunciar as boas novas do Evangelho. Que situação difícil, muita perseguição no início do cristianismo.
E sabe qual foi a decisão que eles tomaram? Mesmo sabendo das consequências, eles oraram. E qual foi o conteúdo da oração deles? Senhor, dá-nos coragem para continuar anunciando o teu nome. E sabe qual foi a resposta de Deus diante daquela oração? Diz a Bíblia que o lugar tremeu, e eu creio literalmente que aconteceu ali, que o lugar tremeu mesmo. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e de coragem para continuar anunciando a palavra de Deus. Irmãos, eu acredito que Deus usa situações onde nós não temos soluções para que possamos buscar no Senhor a solução dos nossos problemas. Deus usa situações como nós estamos vivendo, todo mundo trancado em casa, sem vacina, ainda não temos uma solução para isso tudo, para que nós possamos buscar no Senhor. Um dia o Senhor Jesus pregou um sermão mais duro, e aí os discípulos falaram assim para Jesus: sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus, olhando nos olhos dos discípulos, disse assim: para o homem é impossível. O homem não tem condições de se salvar, mas para Deus tudo é possível. Que coisa maravilhosa. Jesus trabalhando com eles uma situação para que eles chegassem a esse entendimento mesmo. Senhor, e agora? Como nós vamos fazer? Existe solução para o nosso caso? Aí Jesus diz assim, ó, para o homem não tem solução, mas para Deus tem. Para Deus tem solução. Irmãos, o texto de hoje é um pedido de socorro de uma mãe desesperada. Uma situação muito complicada e, ao mesmo tempo, uma das orações mais lindas da Bíblia que eu amo desde a primeira vez que eu li esse texto. Um pedido de socorro diante de uma situação que está fora do controle. O contexto dessa passagem em Mateus capítulo 15 mostra para nós o confronto de Jesus com os religiosos da época. E o capítulo 15 começa mostrando isso. Depois de Jesus ter feito vários milagres, demonstrando que ele era o Messias, ele já havia multiplicado os pães, ele já havia respondido à dúvida de João Batista, que perguntou: és tu o Cristo ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu: os cegos veem, os aleijados estão andando, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Sou eu mesmo, João Batista, o Messias. Esse era o sinal messiânico de que o Senhor Jesus, ele abriria os olhos dos cegos. E os religiosos, diante de tantos sinais que Jesus fez, eles estavam escandalizados com Jesus, porque os discípulos de Jesus, eles comiam sem lavar as mãos. Uma regra não prescrita na palavra de Deus, mas algo que eles criaram. Tinha até uma quantidade de água que tinha que passar pelas mãos antes de comer. E aí, irmãos, algo interessante acontece, porque Jesus diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí, Jesus, como ele sempre fez, ele vai mostrar que o problema está dentro do coração. Ele diz assim, olha, não é o que entra o que contamina o homem, mas é o que sai, porque é do coração que procede os homicídios, os adultérios, a prostituição, o furto, o falso testemunho. São essas coisas que contaminam o homem, não comer sem lavar as mãos. Como disse o pastor John Stott, o coração do problema é o problema do coração. Jesus termina essa situação ali com esses discípulos e sai para as regiões de Tiro e Sidom. É por isso, irmãos, antes de entrar na passagem, eu preciso afirmar algo muito importante aqui. O ser humano não precisa melhorar alguma coisa na vida. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Existe um problema no coração. É por isso que a Bíblia diz que precisa trocar o coração de pedra no coração de carne. E Jesus chama isso de novo nascimento. E ele então sai daquela região, vai para a região de Ciro e Sidom, que hoje é o Líbano, aquela região da viúva de Sarepta que Elias alimentou. E Jesus vai para uma região que os judeus consideravam impura.
uma região que não faz parte ali de Israel, mas ele vai para os gentios. E quando Jesus chega nessa região, segundo William Hendrickson, sai uma mulher com uma filha terrivelmente endemoniada. E a ideia do texto é que essa mulher saiu gritando. E presta atenção em algo. Porque ela se aproxima de Jesus com um conhecimento sobre Jesus que a Bíblia não informa como ela adquiriu, porque ela chama Jesus de Senhor, enquanto os judeus estão rejeitando Jesus, ela chama Jesus de Senhor, chama Jesus de filho de Davi, demonstrando que ela conhece as promessas de Israel. Quando ela chama Jesus de filho de Davi, então ela tem um entendimento do Messias. E ela então clama por compaixão, misericórdia, porque ela tem uma filha terrivelmente endemoniada. A maioria de nós aqui, eu acredito, nós não sabemos o que é que essa mãe está passando. Uma filha terrivelmente ou horrivelmente endemoniada. Quem é pai e mãe aqui sabe muito bem, um filho doente já é muito difícil. Imagina uma filha horrivelmente endemoniada. Há uns anos atrás, eu recebi uma ligação de uma senhora da Assembleia de Deus, de 82 anos, e ela pedindo que eu orasse pelo filho dela. E ela falou assim, Bruno, ora pelo meu filho. Ele é um garotinho de 55 anos, mas ele não quer nada com o evangelho, Bruno. E um dia desse ele chegou em casa totalmente transtornado, e eu fui falar com ele, e a resposta dele foi, eu sou do diabo mesmo. Imagina uma mãe ouvir isso. E essa pessoa aqui, essa mulher, tem uma filha horrivelmente endemoniada, e você sabe muito bem que os pais, diante de uma doença do filho, fazem de tudo para resolver esse problema, gastam até o que não tem, e é assim mesmo, não é? E essa mulher, então, ela procura na pessoa certa a solução para o seu problema. Ela procura em Cristo Jesus. Mas esse texto, meus irmãos, ele é muito curioso. Porque ela chega para Jesus, chama ele de Senhor, de filho de Davi, apresenta a sua situação, pedindo compaixão, e olha o que diz o versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Como assim, irmãos? O Salvador não fala nada, indiferença em Cristo. Nenhuma palavra para essa mulher desesperada. Será que Jesus não se importou com o pedido, com a situação que essa mulher está vivendo? É muito difícil lidar com o silêncio de Cristo. Eu não sei se você já lidou com isso. Em alguns momentos da nossa vida, quando parece que Jesus ele entra no modo avião. Você ora e não tem resposta. Mas sabe o que é curioso? É muito fácil continuar crendo quando nós estamos vivendo um ambiente de milagres. O difícil é continuar acreditando, continuar confiando quando os céus estão em silêncio. Isso é difícil. Quando nós estamos vivendo ali aquele ambiente de milagre, é fácil a continuar acreditando. Mas como alguém disse, o silêncio de Jesus também ele é pedagógico. É para nos ensinar. Eu tenho certeza que Jesus escutou o pedido dessa mulher. Como um comentarista diz, ele diz o seguinte, o que Jesus está fazendo aqui com essa mulher é testando uma fé que ela já demonstrou que tem. Porque ela chamou Jesus de Senhor, ela reconhece que ele é o filho de Davi e ela pede compaixão. E Jesus usa o silêncio para amadurecer a fé dessa mulher. Eu às vezes fico pensando, Jesus não tem a solução para o coronavírus? Será que Jesus, aquele que um dia disse assim, mar, acabou o show, vento, olha, pode parar. Será que ele não tem a solução para o problema que nós estamos vivendo? Ou será que ele está nos ensinando a viver pela fé e não por vistas? Amadurecendo a nossa confiança nele. Será que confiamos no Senhor mesmo?
E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É a reação dos discípulos diante do silêncio de Cristo e do pedido da mulher. Por quê? Porque os discípulos, então, eles chegam para Jesus e fazem um pedido. E qual é o conteúdo do pedido dos discípulos? Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Primeira coisa, o silêncio de Jesus não silenciou aquela mulher. Ela continuou clamando. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que os discípulos de Jesus, ao invés de interceder por essa mulher, dizer, Senhor, atende o pedido dessa mulher, eles estão incomodados com os gritos dela. Ao invés de ajudar, eles estão atrapalhando. E sabe o que é interessante? Mais uma vez, a resposta de Jesus, porque Jesus não responde para ela, Jesus responde para os discípulos. Deixa eu só ver que tem alguém aqui com o microfone aberto. Me ajudem, quem tiver com o microfone aberto. Versículo 24 diz que não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como assim, gente? A mulher chega, chama Jesus de Senhor, apresenta o seu pedido, Jesus não fala nada, os discípulos chegam e falam assim, Senhor, despede-a. Parece que está tudo desconectado. Já conversou com alguém que você está falando de um assunto, a pessoa está falando de um assunto totalmente diferente. E parece que é o que está acontecendo aqui. Parece que é o que está acontecendo, mas na verdade aqui, o que Jesus está fazendo, por isso que eu falei que é muito importante entender que Jesus saiu das regiões de Israel e foi para os gentios. E o que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: o meu ministério tem prioridade. A prioridade é as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai chegar o tempo dos gentios, mas a prioridade é Israel. E ela fica escutando isso tudo. E ao invés de ficar desiludida, revoltada, ou chegar àquela conclusão que às vezes nós chegamos, olha, as portas estão fechadas, Deus não quer realizar um milagre na minha vida, sabe o que ela faz, irmãos? Ela ora e faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Olha comigo aí o versículo 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Socorre-me, Senhor. Irmãos, isso aqui mexe demais comigo. Senhor, socorre-me. Diante de tantas portas fechadas, ela continua ali aos pés do Senhor Jesus e ela faz um pedido, Senhor, socorre-me. Uma pequena oração, mas ao mesmo tempo tão profunda. Numa outra versão, na NVI, vai dizer assim, Senhor, ajuda-me. E sabe, queridos, só os fracos fazem esse tipo de oração. Somente uma pessoa fraca chega diante de Deus e fala assim, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Os fortes não fazem esse tipo de oração, mas também não experimentam do socorro divino. Aliás, né, orar é para os fracos. Não é à toa que Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e é por isso que nós oramos, porque somos fracos, não sabemos, não temos a solução para os nossos problemas. Talvez aqui é uma resposta porque nós oramos tão pouco. Oramos pouco, talvez, não é por falta de tempo, talvez é porque nós nos achamos fortes. E ela chega para Jesus e fala assim, Senhor, socorre-me. E aí Jesus responde de maneira estranha novamente, dona Nilza. Olha a resposta de Jesus, versículo 26. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu preciso falar algo para meus irmãos. Jesus não está chamando, Bruno, essa mulher de cachorra, de maneira nenhuma. Até porque a palavra grega ali é cachorrinho de estimação. Sabe aquele cachorrinho de estimação que você está comendo e sem querer querendo, igual eu faço aqui em casa, deixa cair um pedacinho de pão, de biscoito para o cachorrinho comer? É isso que Jesus está dizendo aqui. E aí, que irmãos, essa mulher, ela entendeu o trocadilho de Jesus, porque Jesus ainda está falando.
da prioridade do ministério. E como diz um comentarista bíblico, o Donald Carson, ele falou o seguinte: essa mulher, ela não tem apenas fé, ela tem sabedoria. Porque presta atenção como é que ela pegou o trocadilho de Cristo. Sim, Senhor, versículo 27. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus donos. Em outras palavras, o que essa mulher está dizendo é o seguinte: Senhor, eu sei, está certo, mas eu me contento com as migalhas. O que cai da mesa, o que sobra é suficiente para mim, Senhor. O que minha filha precisa é da sobra, é das migalhas, mas é do favor do Senhor, da graça do Senhor. A migalha é suficiente, irmãos. E ela se aproxima diante de Jesus, não exigindo nada, mas implorando. Sim, Senhor, não tem problema. O que cair da mesa é suficiente. Diferente dos religiosos que ficavam o tempo todo acusando Jesus, essa mulher, uma gentia, chega diante de Cristo e pede: Senhor, só as migalhas. Eu só quero as migalhas. E agora muda. Porque o versículo 28 diz assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Até o momento parecia que Jesus não ia fazer nada. Mas chega agora e Jesus diz assim: olha, grande é a tua fé. Quem sabe nós aprendemos aqui sobre a perseverança em oração. Ela não desistiu diante de tantas portas fechadas, diante de uma situação que parecia que nada ia dar certo. Ela continuou ali aos pés do Senhor Jesus, ela tinha todos os motivos possíveis para dizer o seguinte: não, ele não quer fazer algo na minha vida. Eu vou desistir disso, eu vou voltar para minha casa com a minha filha endemoniada e quem sabe procurar um feiticeiro, procurar uma outra coisa para mim. Mas ela continuou ali aos pés do Senhor Jesus. Eu queria fazer algumas aplicações para nós. Primeiro, irmãos, essa mulher, como eu disse para vocês, ela não era uma judia. E ela demonstrou fé no Salvador e Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso é evangelho. O evangelho não é o que você pode fazer para Deus, mas o que Deus fez por você. É por isso que o versículo chave do evangelho é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem fé em Jesus Cristo? A segunda aplicação que eu quero fazer, uma oração de 3 palavras. 3 palavras. Senhor, socorre-me. Qual foi a última vez que você se colocou diante de Jesus e pedindo assim: Senhor, socorre-me? Qual foi a última vez que você se colocou diante de Cristo pedindo socorro pela sua família, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu casamento, pela sua saúde, pelo seu país, pelas autoridades do nosso país, pela situação política, onde as pessoas ficam agindo de maneira apaixonada, esquecendo muitas vezes que o nosso reino não é deste mundo e que todos os reinos vão cair, e é por isso que nós devemos pedir: Senhor, venha o teu reino. Qual foi a última vez que nós nos colocamos diante do Senhor assim: Senhor, socorre-me? Às vezes diante de uma tentação na nossa vida, diante de uma dificuldade financeira, diante de uma dificuldade no relacionamento com marido e esposa. Orar é conectar a fraqueza humana ao Deus Todo-Poderoso. A pergunta que fica é: nós vamos pedir o socorro ou vamos continuar vivendo a ilusão de que somos fortes? Terceira e última aplicação que eu queria fazer. O mesmo sol que amolece o barro endurece a cera. Ou, o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. É isso mesmo.
As dificuldades que nós enfrentamos podem ser oportunidades para nos aproximar de Jesus. Deus pode usar as dificuldades dessa vida para quebrantar o nosso coração e quebrantar de tal maneira que nós vamos reconhecer que só Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Ela transformou esse problema num altar de adoração, reconhecendo que Cristo é o socorro bem presente nas tribulações. Termino com uma frase do famoso pregador Charles Spurgeon, que pregou um sermão nesse texto. E chega o momento do sermão que ele diz assim: Senhor, ajuda-nos a orar como ela orou. Ajuda-nos a orar como ela orou. Senhor, socorre-nos. Essa é a minha oração nessa noite. E que todos nós que ouvimos essa mensagem possamos buscar no Senhor o socorro, aquele que é o nosso socorro bem presente, o Senhor Jesus.